Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu gostaria de deixar mais uma palavra de Deus para você, que hoje, com base no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, eu gostaria de convidar todos vocês que porventura estão me ouvindo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós sabemos que muitas pessoas leem, mas não conseguem ter uma compreensão daquilo que se lê. E eu vou falar um pouquinho para que você possa compreender aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração através deste evangelho. E hoje eu quero falar sobre a supremacia de Jesus, com base no versículo 21 ao 34. Mas antes de falar sobre esses versículos, eu gostaria de falar um pouquinho no que diz o texto do versículo 1 ao 8. O assunto central do evangelho está aí demonstrado no versículo 1 ao 8. Então, Marcos demonstra querer que seus leitores saibam o tema central de seus escritos, apresentando logo no início o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí, no versículo 1, acompanhe sua Bíblia. E no versículo 2 e 3, prega base bíblica. No versículo 4, prega batismo e arrependimento. No versículo 6, prega sem ostentação. Versículo 7, prega Cristo. Versículo 8, prega sobre uma vida em ação pelo Espírito Santo. No versículo 9 até o versículo 13, vai falar sobre a importância do batismo. O batismo é tão relevante que o próprio Jesus é batizado, não por arrependimento, mas para confirmação do reino de Deus entre os homens. Aí no versículo 14 ao 20 do capítulo 1, vai falar sobre o Evangelho do Reino, falar que o Evangelho do Reino tem suas peculiaridades que demonstram quem ele é, que é o próprio Deus, de quem ele é, que é de Deus. Então, algumas dessas particularidades do Evangelho é que ele é um Evangelho novo, é de graça. Nós temos que ter dependência dele. É urgente. O Evangelho do Reino não cabe procrastinação, não cabe deixar para depois. Então é agora, é o já. E fala sobre vocação. Você já descobriu qual é o seu dom, qual é a sua vocação? Deus tem planos na vida de alguém através de você. Então é importante saber disso aí. Então, dentro do versículo 14 até o 20, vai falar sobre o Evangelho do Reino. E agora entrando na parte sobre a supremacia de Jesus, que é o que nós vamos falar hoje aqui, o Evangelho do Reino de Deus tem a preocupação de enfatizar a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Sua supremacia é destacada sobre 4 pontos importantes que nós vamos destacar aqui. O primeiro deles, anote aí, sobre os mestres da época. Está aí no versículo 22, acompanhe sua Bíblia. O evangelista registra que todos se maravilhavam por sua capacidade de ensinar. Jesus fazia aquilo que lhes era próprio. Ele ensinava a palavra de Deus e era tão eficiente em fazê-lo por ser o Emanuel, por ser Deus. Segundo ponto, sobre os espíritos impuros, a supremacia de Jesus sobre os espíritos impuros. Está aí no versículo 24 ao versículo 26, acompanhe sua Bíblia. Nós percebemos aqui que os espíritos imundos que atormentavam o homem declaram publicamente a supremacia de Jesus sobre eles. Observemos a autoridade e o poder de Jesus sobre o mal. Aprendemos que aquilo que atormenta sobrenaturalmente deve ser submetido ao senhorio de Cristo, como está registrado em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Outro ponto interessante que mostra a supremacia de Jesus
sobre as enfermidades físicas, versículo 30 e 31, isso no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, versículo 30 e 31, nós vemos aqui Jesus curando a sogra de Pedro e outros enfermos. Jesus demonstra sua supremacia sobre as doenças, bem diferente dos curandeiros, que usavam enzimas, óleos e chás com prazo a fazer efeito. Jesus demonstra seu poder curando os doentes de maneira imediata, como está registrado também em Mateus 4, 24. Vocês podem estar lendo aí na sua Bíblia, Mateus 4, 24. E aqui mostra a supremacia de Jesus sobre os males emocionais. Versículo 31 e 33. A sogra de Pedro estava convalescendo em febre e, ao ser curada, ela se encheu de ânimo e servia ao mestre e aos seus discípulos. A porta da casa de Pedro ficou repleta de pessoas, cheia de esperança e ânimo, e Jesus estava ali para socorrê-las. Isso é um linetivo para a alma, isso é um acalento, isso é realmente um alívio para a alma, como está registrado em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras do próprio Jesus. Então, eu espero que com essa pequena explicação você compreenda o Evangelho de Marcos no capítulo 1. Posteriormente, nós poderemos estar aqui falando, dando uma dica de como estudar a Bíblia, de como compreender o texto em que se lê. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa e sua família. E eu te convido a orar neste momento. Pai de amor, lida foi a tua palavra que fala ao meu coração e que fala aos corações das pessoas que me ouvem. Pai Santo, eu não sei qual é a necessidade das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, mas eu sei que o Senhor tem autonomia sobre as enfermidades físicas, sobre os males emocionais, sobre os espíritos imundos, sobre os mestres que, como foi citado, sobre os mestres da época, Jesus andou fazendo bem, andou ensinando, andou sendo exemplo, mas nós sabemos que sempre existiu e existem aqueles que distorcem a palavra. Pai Santo, guarda o teu povo, guarda aqueles que estão em oração comigo, protegendo de tudo que é ruim. Se alguém enfermo fisicamente, que o Senhor possa estar operando, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física. Se alguém emocionalmente abalado, com o seu emocional abalado, nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, para restaurar a saúde emocional, restaurando o ânimo dessas pessoas. Eu coloco todas as famílias que me ouvem agora em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.